Hoje eu vou falar sobre os possíveis motivos que podem causar um câncer de mama em nós mulheres. É muito raramente também nos homens, né? Porque tem homens que vivem o conflito parecido, porque eles também têm as mesmas glândulas, os mesmos tecidos que nós temos. O que faz a diferença é que a interpretação que nós damos às situações que fazem ser mais constante em nós mulheres termos esse conflito. Bom dia e muito prazer quem está agora assistindo comigo, ao vivo, muito grata. E também quem vai assistir a gravação, agradeço, e qualquer dúvida que ficar, depois também pode entrar em contato comigo, que eu ajudo a esclarecer um pouco mais, porque às vezes assim numa fala, numa live a gente atropela um pouco as informações e nem tudo fica tão claro, né? Mas é simples quando a gente consegue entender porque o nosso seio, nosso corpo forma, porque ele decide, de repente, eu ter um câncer de mama e a outra minha irmã não, outra pessoa da minha família que tem a mesma genética, mesmas situações, vive situações parecidas e não tem esse câncer, não desenvolve, né? E porque uma pessoa cura e outra não. Porque às vezes é maligno para uma pessoa e para outra é já encapsulado, né? São só nódulos, né? Tudo tem um significado biológico. Tudo depende do momento que a pessoa encontra o câncer, né? Que é diagnosticado, e também do momento que a pessoa está vivendo, o que ela está vivendo naquela situação de vida, né? Então a nova medicina germânica vem com esse intuito de trazer uma consciência sobre sintomas e a saúde no geral, né? É uma nova consciência no sentido de prevenção, é um pouco diferente do que simplesmente apalpar e procurar o que já está localizado, né? É uma prevenção no sentido de consciência, de ter mais tranquilidade, né? Porque o medo é o principal causador das doenças agravante. Quando a pessoa tem medo do novo, e é muito natural a pessoa ser impactada quando tem um diagnóstico, é a primeira reação, porque nós somos movidos pelo medo, né? É o medo que nos protege, que nos mantém vivos, né? Então o medo é natural. Só que esse medo que se torna em pânico e medo de morte, é a certeza de que a morte está iminente, é muito esse que faz agravar, né? Bom dia, Cássia. Larissa, eu não sei se o teu nome é Larissa, talvez. Se quiser colocar aqui para mim, também acho tudo certo. Então, o sentido de prevenir o câncer para nós não está em fazer o autoexame e descobrir o que eu já tenho, porque isso não está prevenindo, isso está prevenindo um tratamento para você ser. Se você já tem, você consegue já começar a se tratar assim, né? Mas não está prevenindo no sentido do câncer se localizar, de eu não desenvolver um câncer maligno ou benigno, né? Então, nesse sentido, ele não é uma prevenção, né? E também porque cada vez que eu vou me apalpar, no sentido de ter medo, bom dia, Cássia, no sentido de se eu vou na frente do espelho ou no banho, se cada vez eu vou me apalpar com medo de encontrar algo novo ali, o meu consciente e inconsciente vão estar trabalhando contra mim, porque inconscientemente eu estou dizendo para mim que está perigoso, que eu tenho algo que pode me matar, né? Então tem algo muito... Minhas mamas são algo que ameaçam a minha vida, né? Então, se eu me apalpo cada vez, eu posso estar ativando esse medo em mim. E realmente, assim, a gente pode fazer no sentido de prevenção, mas assim, com tranquilidade. Agora, se eu mesmo fazia com muito medo, eu tinha medo do que eu encontrava, né? Então, cada vez que eu sentia uma dorzinha na hora de procurar algum tumor, que era o incentivo, a orientação que a gente tinha, que era apalpar para ver se sentia algum caroço, algo diferente, se sentia alguma dor, e eu apalpava com medo, né? Procurando algo perigoso, né? Então, nesse sentido, as células do medo são ativadas, e se eu encontrar alguma coisa, então já vai ser fatal mesmo, né? Porque o medo vai entrar em ação e vai querer me proteger, e é esse medo que não consegue me manter viva, né? Então, as sensações que vêm junto com esse medo, elas são ruins, elas são negativas.
elas são de pânico, né? Então temos que ter muito cuidado, não deixar de fazer, mas ter muito cuidado com qual objetivo eu estou fazendo, né? Porque nós também estamos aliados ao tratamento convencional, sim, mês de outubro é mês de prevenção, mês de ter os autocuidados, porque ajuda a compreender, ajuda a gente a se olhar um pouco mais, né? Mas nós temos o intuito de olhar o diagnóstico de uma forma mais completa, né? De andar junto com os sintomas, olhar para as emoções, olhar para os tratamentos de uma forma mais tranquila, sem tanto medo, né? Então, essa é a minha função como terapeuta da Germânica, por isso que eu decidi fazer todas as terças-feiras uma live sobre o assunto, cada vez com uma ótica um pouco diferente, mas para trazer esse entendimento de mostrar que não é o câncer não mata, o que mata é o pânico que a pessoa enfrenta naquele momento, naquela hora do diagnóstico, né? Esse pânico que faz acontecer as metástases também, isso também a Germânica comprovou, que não existe metástase de câncer, que a metástase simplesmente é o pânico na hora que você tem o diagnóstico, você entra em pânico e os outros órgãos vivem um novo conflito, porque senão a metástase sairia em qualquer órgão, e ela sempre sai em alguns órgãos específicos, né? Por exemplo, o câncer de pele, das axilas, tudo isso é um novo conflito que a pessoa vive, né? Pois mais adiante eu vou explicar um pouco sobre isso, né? Então, nós temos a missão de ir um pouco além do fator genético, né? Do que a má alimentação, do que a vida sedentária, do que a obesidade, do que o vício em bebida alcoólica. Algumas mulheres são diagnosticadas e entram numa culpa, porque o autocuidado, assim, cuidado no sentido de não estar fazendo tudo que deveriam estar fazendo, sabem que deveriam fazer atividade física, não fazem, não conseguem cuidar da alimentação por causa de um trabalho, uma vida muito corrida, aí entra muito na culpa. Ou no caso da obesidade também, a gente sabe que a obesidade é um fator que vem de outros, tem outros motivos, não é porque a pessoa quer ser obesa, né? Então, mas assim, se olhar para esses fatores, a pessoa entra na culpa, e quando é diagnosticada com câncer, com certeza é um agravante a mais para a pessoa conseguir se cuidar e conseguir melhorar, porque quando a pessoa se culpa, a pessoa se destrói, a pessoa não consegue se amar, né? Então, e também, se a gente olhar para esses fatores externos, genético não é uma opção minha, né? Má alimentação são fatores externos, né? Mais do que o meu eu pessoal, né? Então, se nós estamos olhando mais para isso, nós não estamos olhando para a pessoa que tem o câncer, porque é uma família de que todos se alimentam do mesmo jeito, todos vivem do mesmo jeito, e uma pessoa desenvolve o câncer e outra não, né? Então, esses fatores são os fatores pessoa. A pessoa que desenvolve o câncer, que é o motivo dela ter o câncer, não é aquilo que está fora dela, né? Então, a gente vê que os mesmos hábitos não impedem uma pessoa de ter câncer e outra não, né? Então, as explicações nem sempre são tão completas quando a gente olha só para esses fatores externos. Porque tem muitas mulheres com hábitos bons e têm um câncer maligno e não sobrevivem. E outras que nunca se cuidaram, que nunca fizeram um autoexame, nunca fizeram uma prevenção, têm uma vida totalmente desregrada e vivem até os 90, 100 anos sem nenhuma doença séria, né? Então, isso não é prevenção, é somente o sentido de se policiar naquilo que a gente faz, né? Porque esse policiar muitas vezes é movido por culpa, não por alto amor, né? Então, o amor próprio, o cuidado consigo mesmo, esse que faz a diferença, né? Então, o objetivo hoje dessa live é esclarecer sobre os tecidos, onde o câncer se desenvolve e em quais os tipos de conflito que podem estar por trás. Isso é o psicológico, sim, é o psicológico, mas é mais ainda, Cássia, é a interpretação que eu dou para cada situação, né? E essa interpretação, ela é vivida pelo meu psicológico, pelo meu mental, pelo meu jeito de ser, tudo isso atua junto, né? Então, o meu emocional, toda essa soma de fatores, a minha
o meu ser pessoa que faz eu olhar para cada situação de um jeito diferente, né? Então aí ele é formado pelo psicológico, pelo emocional e pelo meu fator genético também, pelo meu fator físico, né? Então é pela nossa alma, né? A gente fala muito, né? Porque a gente tem um ser, cada uma é uma pessoa diferente, cada pessoa tem um jeito diferente de olhar. Bom dia, Luiz, bom te ver. Isso tudo é um conjunto. Só que a gente, nesse conjunto, a gente forma o nosso ser, que é a nossa alma, a nossa pessoa, né? Por exemplo, se você vive numa situação de conflito que pode gerar um câncer para você, ou eu vivo uma situação, né? Pode ser uma situação, um conflito muito assustador, que para mim gera um câncer maligno, para você já não vai causar nada, ou pode causar um câncer benigno, né? Então depende do jeito que eu olho para aquele problema, para aquele fato novo, porque é sempre um fato inesperado, dramático, algo difícil e vivido em solidão que causa qualquer doença, né? E o câncer também se começa assim, né? Alguma situação que vivi sozinha, que eu não consegui dar conta que gerou esse começo do câncer, né? Então sempre quando a gente tem um diagnóstico e descobrimos que tem um tumor, primeiro a gente tem que saber se a pessoa é destra ou se ela é canhota, porque isso é importante, porque a pessoa destra vai desenvolver uma doença diferente no seio direito do que a pessoa que é canhota, né? Então, se está no seio direito, a gente já tem uma direção, o que pode estar causando. O seio direito para a mulher, bom dia, Carol, para a mulher destra, o seio direito, ele representa as parcerias, e a primeira parceria que para nós, uma mulher, nós meninas, o nosso primeiro parceiro é o pai. Depois, todos os parceiros que representam o pai, todo fator masculino, todo trabalho, tudo que representa a força de pai, está envolvida com o lado direito, né, nas mamas, né, não é em todos os órgãos, não, né. E o lado esquerdo, ele representa toda a nossa relação com a mãe, filho, nossa maternagem, né. Então, a pessoa canhota é o contrário, né, a pessoa canhota que tem câncer no seio direito é a parte materna dela que está envolvida, né? Quando está nas glândulas, né? Então, se a gente sabe se a pessoa é destra ou canhota, se está no seio direito ou seio esquerdo, a gente já tem a primeira pista para encontrar. Os irmãos, eles podem ser vistos como parceiros ou como filhos. Por exemplo, se tem um conflito, no caso de uma morte de um irmão, algo que me impacta muito, ou algo assim muito sério. Por exemplo, um irmão é diagnosticado com uma doença incurável, assim, algo muito... Eu posso impactar tanto do lado esquerdo como do lado direito, eu posso começar um câncer também por causa disso, né? Porque se eu olho para meu irmão, para minha irmã como mãe, eu vou desenvolver o lado esquerdo. Agora, se eu olho como responsável, como a pessoa que provedora da vida dela, como eu sou responsável para ela salvar a vida, aí posso desenvolver no lado direito, né? Então, tudo é muito particular, sempre não dá para generalizar que lado direito é pai e mãe, né? Tem que olhar o jeito que a pessoa... Por isso que a gente tem que olhar para a psique da pessoa que está com o câncer. Não dá para dizer... por exemplo, se eu sou uma irmã mais velha de uma família, eu posso desenvolver câncer por todos os meus outros irmãos, porque eu me sinto um pouco de mãe, né? Ou um pouco de pai, né? Então, tudo isso pode estar representado, pode gerar um câncer, depende do jeito que eu olho para a minha família, onde eu nem sou pai, nem sou mãe, né? Mas se eu me sinto muito, muito nesse papel, eu posso desenvolver um câncer por causa disso, né? Bom dia, Laerton. Dia de chuva aqui na cidade, faz tanto tempo, né? Tá de folga, né? Então, outro ponto que a gente precisa ter muito sempre em conta, por exemplo, todos os órgãos do nosso corpo, eles foram se desenvolvendo igual um feto, igual uma vida quando começa a se gerar no útero, ela vai se formando aos poucos, né? E o seio também foi se formando aos poucos. Não foi assim, um boom, de repente o seio se formou com 4, 5 tecidos diferentes. Não, primeiro foi formado um tipo de tecido, o outro, depois o outro, né? Então, as glândulas mamárias foram formadas primeiro, os ductos mamários, a pele, e tem partes que foram formadas antes. Por exemplo, a pele, ela foi formada primeiro para segurar um corpo, né? Por exemplo, se olhar um feto, cada órgão tem seu tempo
de formação, né? E o tecido do seio também é assim, né? Ele vai se formando aos poucos. Então, é formada por tecidos diferentes, a gente coloca como 3, né? Mas às vezes pode ter até um outro causa ainda no meio para causar um câncer. Bom dia, Elizabeth. Então, o sintoma que a pessoa está respondendo ou o diagnóstico que a pessoa tem quando a pessoa vai fazer uns exames, a gente já consegue saber se é um carcinoma ductal, se é um adenocarcinoma que desenvolve no tecido glandular. O carcinoma ductal é nos ductos mamários, onde passa o leite, né? Se é na glândula, se é um melanoma, que é um câncer de pele, ou se é um câncer do tecido conjuntivo, né? Então, cada câncer vem de uma origem diferente, por isso que a gente precisa ter o exame médico para saber de onde, em que tecido que está esse câncer, né? Porque ele sempre está localizado num tecido específico. E o exame médico, a tomografia, ultrassom, eles especificam, né? O diagnóstico ali ele já está esclarecido, né? E também, mas ainda assim, com isso não dá para ter certeza de onde que vem esse câncer se você não olhar para a história daquela pessoa, que nem eu comentei antes, né? Porque se eu sou uma mulher que tenho um monte de irmãos mais novos e eu olho para todos eles como meus filhos, então eu preciso... a pessoa precisa, por exemplo, o terapeuta que atende uma pessoa com câncer de mama, ele precisa conhecer fatos pessoais, situações diferentes, né? Da pessoa, como que a pessoa vive a vida dela, né? Assim, como que ela olha para a vida, e também daí olhar os sintomas que ela está vivendo, né? Por exemplo, se ela sentiu dor, se ela simplesmente foi uma descoberta no outubro rosa, se tem manchas na pele, né? Porque se tem manchas na pele, quer dizer que pode ser já um conflito no tecido adiposo, mas não quer dizer que não tenha outro câncer interno também, né? Então, uma coisa que muitas mulheres não se curam do câncer, que deixam agravar muito, porque a gente vive nessa falsa impressão de que fazendo uma tomografia, fazendo um exame, eu já estou tratando o câncer de mama, né? Eu já estou resolvendo o problema. E na verdade não é isso. Uma vez que eu fiz a tomografia, uma vez que eu fiz a ressonância ou qualquer outro exame, ultrassom, né, que detectou, eu ainda não comecei a curar nada, né? Isso se aplica a todos os órgãos. Por exemplo, tem pessoas que vão no cardiologista a cada 6 meses, fazem todos os check-ups, todas as prevenções, mas de repente elas sofrem de um infarto fulminante, né? Então, fazer exames não é prevenir doença, né? É simplesmente saber que você tem ou você não tem. Então, você só está procurando ainda um diagnóstico, né? Então, quando você encontra o diagnóstico, ali que é o momento da atitude, né? Então, num outro jeito de ir, continuando para a gente saber encontrar a causa, onde que está o câncer, a gente precisa entender as funções de cada parte, de cada tecido, né, que eu comentei desde o começo, né? Então, a glândula mamária, ela tem a função de alimentar, de produzir o leite, de nutrir. Então, ela responde na relação mãe e filho, né? E nós, humanos, também temos a função da estética, né? Por exemplo, a sedução. Então, às vezes, quando a mulher tem um câncer glandular, pode ter situações não somente de alimentação, mas de nutrição da própria vida dela, né? Então, precisa olhar toda a situação que pode estar por trás, né? Por isso que precisa ter uma pesquisa, assim, por exemplo, uma consulta precisa conversar bastante para pesquisar que situações que a mulher viveu antes de começar o câncer, né? Então, esse câncer glandular, ele sempre tem origem numa situação que coloca em perigo uma relação de mãe e filho, né? Ou a relação dela com o parceiro, né? Então, é causado por situações de briga, de disputa, discussões na família. A mulher que fica dividida entre filhos e marido, né? Entre marido e trabalho. Então, geralmente, o câncer da glândula, ele tem a ver com disputa em território. Algo não está bem dentro de casa e a pessoa se sente ameaçada, né? Então, a mulher interpreta no sentido de que ela não está conseguindo nutrir o suficiente. Ali também, muitas vezes, entra culpa, né?
porque se ela se culpa de não estar conseguindo levar uma família de modo saudável, por exemplo, se pai e filho brigam muito, às vezes até morte, acontecem mortes em família, né? Então isso é muito comum acontecer o câncer maligno, porque a mulher se sentiu responsável de estar por essa vida familiar e ela não conseguiu dar conta daquela família ser perfeita, né? A mãe que é muito salvadora dos filhos, que mesmo os filhos adultos, ela ainda acredita que ela é responsável, que os filhos estão em situações difíceis, né? Então essa mãe, ela vai responder por um câncer maligno no seio com muito mais facilidade, né? Geralmente é uma mulher que tem os seios maiores também, mas não é regra não, né? Mas é a mulher que olha para a vida dela, para o significado de ser mãe, como ela é responsável por tudo. Ela tem que dar conta de tudo, ela tem que abarcar toda a situação e resolver. Então, quando ela não consegue dar conta, ela sente ameaça, aí pode vir um câncer maligno. Esse é um dos cânceres que mais mata, porque a mulher interpreta muito isso, né? E isso é muito na vida produtiva, não é na vida menopausa. Esse câncer acontece mais nas mulheres mais novas, que ainda estão na idade de nutrir mesmo, mas tem também mulheres assim, depois, lá com 80 anos, que não pararam de querer cuidar dos filhos, né? Por exemplo, os filhos já estão com 50, 60 anos e a mãe ainda se sente responsável por aquele filhinho, né? Ela ainda olha para o filho como se ele fosse um bebê. Então, ela ainda pode desenvolver um câncer maligno no seio por causa de um filho que não está bem na vida, né? O seu filho não consegue se colocar na vida, o filho não consegue se dar bem, ou acontece algo com o filho, né? Então, uma mãe bem idosa pode responder com câncer também, mas o mais normal é, depois dos 45, 50 anos, a mulher mais desapegar dessa função mãe, porque aí o filho já está caminhando sozinho. Esse é o correto, né? Depois que o filho passou dos 18, é deixar o filho seguir a vida, né? E isso evita câncer. Isso é prevenir câncer, olhar para o nosso papel de mãe até que o filho seja adulto, não depois de um filho já criado, já responsável por ele mesmo, a mãe ainda continuar querendo nutrir. Um outro câncer dos ductos mamários, porque a glândula produz o leite e o ducto, ele é responsável ele é um ducto, ele é um canal que vai levar o leite da lá onde ele é produzido até onde a pessoa vai mamar, né? Por exemplo, aquela pessoa vai alimentar. Então, ele tem um sentido diferente, né? Tem um sentido assim, eu tenho que aproximar as pessoas perto de mim para poder conseguir mamar. Então, é uma pessoa que não consegue dizer não para nenhuma situação, pessoa que quer muito sempre manter todo mundo grudado nela, a pessoa que quer fazer tudo certinho para não desagradar ninguém, a pessoa que quer agradar porque ela está vivendo situação de autodesvalorização, né? Então, a pessoa quer sempre sentir o contato, o conflito de contato e separação, né? Esse também pode desenvolver no caso de morte de um filho, porque ela não conseguiu manter o filho perto, ela não conseguiu mais alimentar esse filho, o leite não conseguiu. Esse acontece mais quando um filho está internado, um filho está longe, um filho vai para um outro país e não se dá bem lá, por exemplo. É possível que a mãe desenvolva um câncer porque ela sente que ela não está conseguindo, o leite dela não está conseguindo chegar nesse filho, né? Então, o nosso inconsciente, ele faz esse papel de querer alimentar a pessoa à mesma distância, porque ele não sabe. O ducto, ele continua se alargando, por exemplo, na fase ativa desse câncer, o ducto, ele continua aumentando espaço para o leite conseguir seguir, fluir. E se o filho fica longe, fica lá, por exemplo, o filho que está preso, né? Um filho que está distante, o ducto mamário dessa mulher, ele fica grande todo esse tempo para o leite conseguir chegar até naquele filho, porque o nosso inconsciente faz isso. É a moda bem arcaica mesmo que o nosso corpo funciona, né? Então, se uma mulher fica às vezes 30 anos, 40 anos longe desse filho, e de repente esse filho é solto, esse filho volta ao contato familiar, quando ele está perto, quando parece que está tudo bem, aparece um câncer do ducto mamário, um câncer maligno, muitas vezes, ou
uma calcificação, aí que aparecem também os nódulos no seio, né? Nessa fase, quando a pessoa resolveu um problema que era muito grande, né? Algo que era muito pesado para conseguir. Então, na fase ativa, o ducto mamário está se alargando. Esses canais, esses encanamentos onde passa o leite, eles estão se alargando para o leite fluir mais, né? E na fase de... Esse câncer vem na fase de resolução do conflito, né? Então, esse é um câncer muito comum na menopausa. Porque, às vezes, tem mulheres que ficam 30, 40 anos querendo nutrir os filhos, querendo fazer tudo pelos filhos e querendo resolver a situação de todo mundo. E quando a gente chega na menopausa, depois dos 45, 50 anos, a gente muda. Toda mulher muda nessa fase. O cérebro do lado direito começa a produzir hormônios diferentes, o cérebro do lado esquerdo também. Então, nessa fase da menopausa, a gente começa a olhar para o mundo de um modo mais masculino, mais parecido com os homens. A gente começa a se importar menos com os filhos, né? Então, se eu fiquei até os 50 anos querendo nutrir os meus filhos, querendo resolver todos os problemas de todo mundo, depois que eu chego numa idade, sim, a gente começa a olhar para si e começa a dizer, dane-se, foda-se, ela é a época que a mulher que mais começa a mudar de profissão, começa a mudar de casamento, é porque a pessoa começa a olhar para si mesma, né? Então, essa calcificação na mama, nos ductos mamários, bom dia, Patrícia, esses nódulos, eles vêm depois que a pessoa resolveu um problema que foi muito grave para ela, mas é na fase de solução, né? Então, na fase de calmaria, na fase que parece que tudo ia ficar bem, aparece um câncer que tem os nódulos, que daí são nódulos que dá para sentir, que dá para palpar, que às vezes daí tem a inflamação, que tem a dor, tem a infecção, e é essa hora que a pessoa vai procurar ajuda médica, né? E na verdade, essa hora a pessoa já está se curando, né? Então, esse é o câncer benigno. É um câncer que não precisaria tratamento da medicina convencional. Precisaria sim, um anti-inflamatório, alguma coisa assim, né? Mas não fazer químio, fazer rádio, porque ele já está se curando, já está em fase de resolução, né? Então, saber que fase que o câncer está é muito importante, em que local ele está, porque daí não precisa fazer mais tratamentos agressivos, né? Porque o melanoma, por exemplo, que é o outro tipo de câncer que vem depois, ele vem por causa desses tratamentos agressivos, né? Por exemplo, a metástase, né? Pela germânica a gente sabe que não existe metástase de câncer. Eu já comentei isso no começo, né? Então, o melanoma, ele é um câncer que vem muitas vezes no seio também, porque a pessoa se sentiu atacada, né? Por exemplo, se ela teve um câncer maligno lá na glândula mamária e ela precisa, ela precisa fazer uma remoção desse seio, às vezes tem que tirar tudo, às vezes tem que fazer uma cirurgia, e a mulher se sente atacada, né? Então, o melanoma, ele não é uma metástase, ele é um conflito de ataque que a mulher viveu porque ela se sentiu mutilada, né? Ele vem do sentido, sempre quando a pessoa tem um melanoma, mesmo tendo feito cirurgia antes ou não, né? Ele vem de um conflito de ataque, de alguma situação que foi muito pesada. Pode ser que ela se sentiu atacada dentro de casa, tipo marido, onde tem violência doméstica, onde a mulher precisa usar o lado feminino para se fazer respeitar e não consegue, né? Então, quando o feminino da mulher está muito em desequilíbrio, a mulher usa a sedução para convencer, resolver as situações. Quando a mulher usa o lado corpo feminino para resolver problemas, ela é muito fácil ela ter melanoma porque ela se sente atacada na feminilidade dela, né? Então, esse câncer é muito comum nesses casos, né? Então, olhando para todos esses motivos de câncer, né? Nós podemos ver que um câncer não tem prevenção no sentido de fazer exame. Ele tem prevenção no sentido de eu me autocuidar, de eu saber o meu valor, de saber porque o que eu existo, igual a todas as doenças, né? Então, para evitar um câncer de mama, não tem como prever conflitos, né? Por exemplo, não é porque minha família tem muita gente com câncer de mama, eu sou uma pessoa que tenho muito mais probabilidade de ter. Eu tenho, se eu interpreto a vida igual a minha mãe, se eu estou presa nos mesmos padrões,
se eu vivo padrões repetitivos da minha família, eu posso ter o mesmo câncer maligno ou benigno, porque eu vou estar olhando para situações da vida igual minha mãe olhava, igual minhas irmãs olham, igual minhas primas olham, né? Então, os padrões repetitivos no jeito de enfrentar a vida, no jeito de olhar para a vida, que fazem a pessoa desenvolver cânceres que são de genética, né? E todas as doenças genéticas são assim, é por causa do jeito, do padrão familiar que eu olho para as situações, né? Por exemplo, se na minha família todas as mulheres são umas mãezonas que querem resolver todos os problemas de todo mundo e se sentem culpadas, responsáveis de resolver, então se eu vivo esse padrão repetitivo, que todas as mulheres têm esse mesmo jeito de ser, é possível que todas tenham um câncer com mais facilidade, porque ninguém consegue resolver o problema de todo mundo, né? Então ninguém consegue fazer, é uma ilusão de nós mulheres achar que nós somos responsáveis pela vida de nossos filhos, de nosso marido, de dar conta de todos ficarem bem dentro de uma casa, né? Então se a gente vive essa ilusão, a gente vai ter um câncer na glândula mamária com muito mais facilidade. E se a gente também tem muito apego aos nossos filhos, por exemplo, de não deixar os filhos seguir para a vida, ou quando a gente deixa, mas quando eles estão longe, a gente sente que eles estão passando de dificuldade, eles precisam do meu dinheiro, eles precisam que eu esteja fazendo a comidinha para eles ficarem bem alimentados. Aí se acontece alguma coisa de eles não terem o dinheiro suficiente, de não terem a vida que eu sonhei para eles, eu posso desenvolver um câncer de ductos mamários, porque eu estou querendo ainda continuar, estou ainda presa naquela alimentação, né? Então eu estou querendo fazer chegar a nutrição, né? E se eu olho muito para a vida no sentido de que achar que todo mundo quer me atacar, todo mundo quer aproveitar de mim, né? Por exemplo, em situações de pessoas que... Tem pessoas que estão sempre na defensiva, parece que todo mundo quer agredir. É muito fácil ter um melanoma em qualquer parte do corpo. Ele aparece no seio, é porque a mulher usa muito a sedução feminina para se defender. Mas se não, ele pode aparecer no rosto, ele pode aparecer nos braços. A parte onde a pessoa precisa se defender, que vai aparecer o câncer, melanoma, né? Um câncer de pele, né? Então isso tem muito... É muito simples de interpretar se a gente olhar nesse sentido, né? Então, a gente olhar para o nosso jeito de ser, do nosso jeito, às vezes, desequilibrado, de olhar para a vida, de achar que a gente tem que dar conta de tudo sempre, né? Essa é uma melhor prevenção da gente fazer, quando a gente não dá conta de fazer tudo do jeito que a gente gostaria, pedir ajuda para as outras pessoas, delegar tarefas, não assumir responsabilidade pelo nosso marido, não assumir responsabilidade pelos nossos filhos. A gente não é responsável de salvar a vida de todo mundo, né? Porque senão tem mulher que até desenvolve um câncer por causa de um gatinho que morre, né? Então a gente não é responsável pela vida no todo. A gente é só uma mulher, a gente não é Deus, né? Então a gente ficar no nosso lugar, fazer o que a gente pode, o que a gente deve fazer, é a melhor prevenção, né? De viver o nosso papel, a nossa vida, fazer o melhor que eu posso fazer, não o que o outro deveria estar fazendo, né? Então, ficar no meu lugar e viver a minha vida do meu melhor jeito é a melhor prevenção, né? E sim, se sentir algo diferente, procurar ajuda médica, sim, né? Precisa, porque a gente não... a gente precisa da ajuda de outros também, né? Então, mas olhar para o que gerou o meu câncer, eu procurando essa ajuda fora, eu consigo encontrar calmaria, eu consigo fazer esse câncer maligno se tornar benigno e tornar incurável, né? Incurável, não incurável, né? Porque tem mulheres que fazem, retiram o seio, fazem toda a plástica, fazem químio, fazem rádio, e de repente o câncer de seio volta em outro lugar, né? Tipo, tem metástase, né? Por quê? Porque a pessoa não olhou para a causa. Aquele problema que gerou aquele câncer, que fez toda a situação acontecer, ele está ali latente. Ele ainda está pedindo para ser visto, né? E quando o câncer volta, é porque realmente a mulher está vivendo uma situação de muito medo, de pânico interno.
e não está olhando para isso, né? Porque um câncer nunca volta, o mesmo câncer não volta. É outra situação que a pessoa está vivendo ou está vivendo em trilhos do conflito, né? Por exemplo, se ele volta, de qualquer forma, a pessoa está vivendo problemas que ela não está conseguindo dar conta de ver, de resolver, né, sozinha, né? Então precisa procurar ajuda, precisa saber o que está fazendo esse câncer voltar, porque senão, isso é muito comum, a gente tem já esse senso comum, né? Quem tem o câncer uma vez precisa ficar fazendo acompanhamento, e se o câncer voltar, então ele vai ser maligno. Por quê? É porque a pessoa está vivendo dentro de uma situação que está... a bomba está lá dentro, fervendo, e na hora que ela explode, ela vai explodir com muito mais força, porque você abafou todo o problema, você não olhou para isso, né? Então ele vem com mais força, porque ele já teve mais tempo de se alastrar, né? Então o corpo sempre vai responder com mais força, sim, né? Mas não quer dizer que não tem cura ainda. Ainda é momento de curar, sim, né? Então, te agradeço quem esteve aqui até agora, quem assistiu a gravação também. Na próxima terça-feira estarei de novo nesse mesmo horário, falando sobre câncer de mama. E na sexta-feira, nesse horário, eu sempre falo sobre diabetes, que é um trabalho que eu estou fazendo. Eu já fiz o workshop, logo eu vou fazer outro, né? Então, a diabetes também está relacionada com todas as outras doenças. Obrigada, até mais.